Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos aqui falar um pouco sobre a África, povos e culturas africanas. Quando nós falamos sobre África, quando você ouve sobre África, o que vem na sua imaginação? O que é que você imagina quando você pensa sobre África? Poderíamos pensar sobre várias coisas. Talvez coisas negativas, talvez coisas que não seriam necessariamente boas. Poderíamos pensar sobre uma África dominada, sobre uma África saariana, uma África de desertos, uma África de savanas, a África do Rei Leão, uma África de fome, uma África de guerra. Mas muitas vezes nós reduzimos a África, que é o maior continente de todo o planeta, em coisas simples e negativas. Que tal nós entendermos e buscarmos um pouco mais uma África que é gigantesca? Não só gigantesca em território, mas gigantesca em cultura, gigantesca em povos, gigantesca em história. Porque a África tem uma história poderosa e vamos compartilhar isso com vocês. Vamos entender um pouco sobre a história de alguns povos africanos, mais especificamente 3. Os malineses, bantus e iorubás. Vamos dividir essa aula, vamos falar aqui um pouco sobre os malineses, depois os bantus e depois os iorubás. Tranquilo? Então vamos lá. Como eu já disse, a África é um continente que tem mais ou menos 30 milhões de quilômetros quadrados, com centenas de países, milhares de povos, línguas, de culturas diferentes, únicas e singulares. Para a história da humanidade, para muitos historiadores sérios, eles consideram a África como o berço da humanidade. E para muitos brasileiros, é onde há os ancestrais de milhares de brasileiros, justamente porque da África vieram os escravos que trabalharam aqui no Brasil. O norte da África ele é recheado por um mar de areia. É um mar de areia que chama-se de deserto do Saara. E nesse deserto vivem povos nômades, como os chamados berberes, que controlam as importantes rotas de comércio lá no norte da África, nesse deserto. Eles usam seus camelos, eles usam roupas muito pesadas, roupas para cobrirem e se protegerem do sol. O suor deles faz com que permaneça uma temperatura suportável dentro daquelas roupas. Enfim, o sul do Saara, ou seja, abaixo do Saara, está o Sahel, uma faixa de terra que pega desde o Oceano Atlântico e vai até o Mar Vermelho. É uma faixa de terra onde nós temos ali uma característica, uma vegetação parecida com a savana. No Sahel habitam vários povos negros. Esses povos chamam-se genericamente de sudaneses, como os bambaras, os fulas, os mandigas, os haussás e entre outros, vários povos totalmente diferentes uns dos outros. Então você vê que a África é um continente gigantesco e um continente diverso. Uma diversidade cultural gigantesca, cara. E a extensa área habitada por eles era chamada de Sudão. Em árabe, Biladal Sudã, que significa terra de negros. E o Sudão do Sul é cortado por 2 rios muito importantes. O Sudão do Sul é cortado pelo rio Senegal e o rio Níger. Esses rios permitiam que os povos do Sahel tivessem água para suas necessidades mais básicas e também para fertilizar, para cultivar cereais, legumes, verduras. E além disso servia como locomoção de transporte. Como não tinha estradas como nós hoje temos, os rios eram importantes para transporte também. E eles faziam canoas ágeis, feitas com troncos de árvores e tal. E os povos do Sahel transportavam as mercadorias deles nesses rios. Eles praticavam comércio no rio, como o sal, como o ouro, a noz de cola, que chegavam em lombos de camelos saindo do porto do mar Mediterrâneo, onde lá se destinaria para outros lugares, como a própria Europa. Então a África tem o deserto do Saara, tem o Sahel, tem as savanas africanas, tem as florestas tropicais. É uma diversidade de vegetação, de fauna e flora, é uma diversidade de cultura, uma diversidade de povos. Foi na região lá do Sudão Ocidental, entre os rios Níger e Senegal, nas terras habitadas pelos mandingas, que se formou o Império Mali, cara. Um dos maiores e mais duradouros impérios de toda a história da África. Boa parte do que sabemos sobre o Império Mandinga ou Império Mali chegou até nós pelos griots. Os griots eram pessoas, indivíduos que eram responsáveis por preservar e transmitir as histórias do povo, conhecimentos, canções antigas
E eles iam passando isso de geração a geração. Não era um povo que tinha escrita, o domínio da escrita. E a importância do griot era fundamental para a transmissão da história, para que a história fosse passada, para que haja uma identidade. E esses griots faziam isso com perfeição, cara. Eles escutavam as histórias dos seus antepassados e passavam para os outros com canções, passava essas histórias em meio das canções, passava essas histórias em meio de provérbios, passava essas histórias contando histórias para as crianças ao redor. No passado, os griots, eles eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores de seus filhos. Eles ensinavam arte, eles ensinavam conhecimento sobre plantas, eles ensinavam tradições, eles ensinavam histórias e davam conselhos aos jovens príncipes. Então imagina só, cara, nos reinos ali na África, a importância dos griots. Eles eram professores, sábios e pessoas que ajudavam os outros, aconselhando os outros em meio a dificuldades. Além dos griots contadores de história, havia também os griots músicos e cantores, que interpretavam e conservavam as canções tradicionais. Isso passando de geração após geração. E havia ainda muitas mulheres griots. E essas mulheres, elas passavam a história de geração a geração. Elas iam passando essas histórias, iam preservando as histórias e passando por geração após geração. No passado, quando um griot falecia, morria, o seu corpo era enterrado dentro de uma boabá. É uma árvore que é muito sagrada lá naquela região, cujos troncos elas são ocos. E acreditava-se que ao enterrar o corpo de um griot nessas árvores, as histórias que ele contava, as suas canções, continuavam sendo divulgadas e conhecidas por muitos e por muitos, como se ela fosse um método de preservar a própria história. Ele carregava a história e o corpo dele ficava lá dentro dessa árvore e preservava a história do seu povo. Muito massa, velho, muito interessante. E a formação do Império Mali a gente sabe por causa das histórias deles. Então conta os griots que tudo começou com um príncipe da etnia mandinga chamado de Sundiata Keita. Ele e seus guerreiros venceram os Sosos, que eram povos que oprimiam, em 1235. Eles venceram os Sosos. E depois de vencer também todos os povos vizinhos que estavam ao redor dos Sosos e ao redor dos Mandingas, fundaram um império chamado Império Mali. Quando esteve no poder, o Sundiata Keita converteu-se ao islamismo. Ele virou muçulmano, religião que foi criada por Maomé, pelo profeta Maomé, cujo princípio fundamental dessa religião é a crença em um único Deus. Segundo alguns historiadores, ele se converteu pela ideia de poder participar do comércio daquela região. Na época era controlado pelos árabes, o comércio do norte da África. E aí ele, sendo islâmico também, ele se convertendo ao islamismo, ele teria maior participação nesse comércio e com certeza teria mais influência entre os árabes do norte da África. E no Mali, o imperador ele é a maior autoridade de todo o império, mas ele ouvia os seus auxiliares, ou seja, ouvia o conselho. Ele não era um imperador totalitário onde sozinho governa, não. Ele era muito autoritário, ele tinha muito poder, mas outras pessoas que estavam ao seu redor ajudavam ele a governar. E sempre que precisava tomar uma decisão importante, ouvia também os dois altos funcionários do governo, que era o chefe das Forças Armadas, equivalente ao que nós chamamos hoje de general, e o Senhor do Tesouro, que era responsável pela guarda de depósitos de ouro, marfim, cobre, pedras preciosas. O Senhor do Tesouro era responsável por isso. E aí o Sundiata Keita preocupou-se também em proteger o império dos ataques dos berberes. Berberes eram povos que viviam no deserto do Saara e muitas vezes atacavam o Império Mali. E por isso ele deslocou sua capital, que ficava mais ao norte, para o sul de Mali, para Niani. Nas estradas que ligavam Niani ou Niani à região nordeste se formaram importantes cidades africanas nessa ligação do nordeste ao sul. Várias cidades africanas se formaram por meio dessa ligação, por meio dessa rota, como o Digné, Gao e o Tombouctou, ou Timbuktu, não sei a pronúncia correta, mas Tombouctou foi uma das maiores cidades do Império Mali, situada à margem do rio Níger, o terceiro maior da África, esse rio, o rio Níger. Tombouctou servia como ponto de chegada e de partida das caravanas comerciais, que atravessavam o deserto. Então era um ponto de chegada,
Era um ponto onde os comerciantes chegavam, dormiam, vendiam, era um ponto de referência essa cidade de Tombuctu. Por Tombuctu passavam, né, o sal, passavam o ouro, os tecidos e os grãos, além de peles, plumas, marfim, instrumentos de metal. Ao longo do século XIV, a cidade se tornou também um dos maiores e importantes centros intelectuais do mundo. Olha só a importância de Tombuctu. Não foi da África, foi do mundo, cara. Reunindo cerca de 150 escolas de estudo do Corão. O Corão é a Bíblia islâmica, com milhares de estudantes vindo de vários lugares diferentes. Tombuctu era uma cidade muito importante, intelectualmente, comercialmente. Era uma cidade muito famosa. Em Tombuctu foi erguida também a mesquita de Sancoré. Mesquita, no caso, é a igreja dos muçulmanos, onde passou a funcionar a universidade de mesmo nome, a Universidade de Sancoré, que se mantém em atividade até hoje. Para você ver a importância dessa cidade para toda a África e para o mundo inteiro. E a economia malinesa. O Império Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas sua população praticava também a agropecuária, o artesanato, muitos eram comerciantes. E no Vale do Rio Níger, os malineses cultivavam o quê? Qual eram os produtos que eles cultivavam? Arroz, milhete. Milhete é um tipo de milho, né, que tem um grão muito pequeno. Tá? Não é o milho que nós conhecemos aqui, mas é um milho muito pequeno, do grão muito pequeno. Eles cultivavam inhame, algodão, feijão e além disso criavam bovinos, ovinos. Ovinos, quando a gente fala ovinos, são galinhas e vários tipos de aves. E caprinos também. Os artesãos malinenses eram habilidosos no trabalho de metal, no trabalho de madeira. Eles eram muito bons em fazer isso. Eles eram artesãos fantásticos e muito reconhecidos no mundo todo. E os mercadores malinenses, né, conhecidos como o Vangará, ou Angará, comercializavam sobretudo o ouro, o sal, a noz de cola, que era um produto muito famoso. No Mali, o cobre era muito apreciado e o sal quase tão valioso quanto o ouro, justamente pela propriedade que o sal tinha naquela época. Nós sabemos que nessa época, nesse período de 1200, 1300, não havia, né, geladeira para conservar alimento. Portanto, o sal era algo fundamental para a preservação do alimento. Por isso que ele era visto como muito mais valioso do que o próprio ouro. Na África Ocidental, os malinenses são conhecidos até hoje como especialistas no comércio. O Império Mali controlou uma área imensa, gigantesca. Para a gente pensar sobre o Império, controlou vários povos, que habitava quase mais ou menos 45 milhões de habitantes nessa região. E ele durou muito tempo. Durou 230 anos. Segundo o historiador José Rivair de Macedo, a longa duração do poder do Império Mali pode ser explicado pelos seguintes motivos. Se liga: possuía um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros, com capacidade de reprimir rebeldes que poderiam se rebelar dentro desse império. Outra coisa, controlava as áreas de extração de ouro, então eles também tinham essa capacidade de controlar essas áreas de extração de ouro. Tinha uma estrutura administrativa eficiente, ou seja, cada província, cada local tinha um representante do rei, do qual ele ajudava no domínio daquela área, no domínio do Império Mali. E eles adotavam uma política de consulta aos povos dominados, respeitando até mesmo a cultura e a religiosidade daqueles povos que eles dominavam. Por isso que se chama Império. O Mali conservou sua liderança na região até metade do século XV, quando entrou em declínio devido a vários conflitos entre seus próprios líderes. Para vocês terem uma ideia, isso acontece em todo governo, isso acontece em todo reino, em todo império, que eles começam a ruir de dentro para fora. Raramente um império se destrói, né, de fora para dentro, ou seja, de uma guerra que vinha de fora para dentro. O Império Romano, por exemplo, foi um dos maiores impérios da história da humanidade e começou a se ruir, começou a se destruir de dentro para fora. Mesma coisa aqui são vários outros impérios, como o Império Mali. Ele começou a se ruir, começou a se destruir de dentro para fora. Então, quando entrou em declínio, houve vários conflitos entre os líderes e o surgimento de novos centros de poder, surgimento de vários homens, de várias pessoas, de vários líderes, né, que se diziam: não, o império é meu, o império é meu, o império é meu. Então esses caras que se autodenominaram ser chefes, ser líder do Império Mali, foram entrando em conflitos e formando vários outros reinos dentro do Império Mali.
A exemplo foi o reino de Songhai, que durante a expansão desse reino, ele conquistou a cidade de Tombuctu em 1470, tornando-se assim a principal força política da região, já que Tombuctu era uma das cidades mais poderosas de toda aquela região. Tá bom, pessoal? Então na próxima aula vamos falar um pouco mais sobre os povos bantus, ok? Até a próxima e vocês estudem para que nós possamos voltar dessa quarentena e voltar com tudo. Qualquer dúvida é só comentar, qualquer dúvida é só falar comigo. Valeu!